dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Desejo a todos uma ótima quarta-feira. Que Papai do Céu possa abençoar cada um de vocês, derramar infinitas bênçãos sobre a vida, sobre a família de vocês. Que vocês possam estar mais dedicados, mais compromissados com as nossas atividades. Bora lá, meus amores, iniciar nossa aula de ciências. Conteúdo da nossa aula: matéria, substâncias e misturas. Bora lá abrir o livrinho de vocês na página 190, livro Inspire Ciências. Meus amores, vamos observar ao nosso redor, as coisas que estão ao nosso redor. Eu estou observando aqui o marcador, a lousa, o livro, o celular, certo? Todos esses são exemplos de coisas que são formadas por matéria, certo? Vocês saberiam me dizer o que é matéria? Matéria, meus amores, nós podemos chamar tudo aquilo que tem existência física, certo? Vamos entender o conceito mais científico. Na linguagem científica, a matéria é tudo aquilo que tem massa e volume, certo? Mas o que seria massa? Vocês sabem o que seria volume? Massa, meus amores, é tudo aquilo que pode ser medido, né? Por exemplo, através de uma balança. E volume, o que seria volume? Volume, meus amores, está relacionado ao espaço, né, ocupado pela matéria, certo? Vamos observar que na natureza a matéria ela pode estar em diferentes estados físicos, certo? Podem estar em estado líquido, estado gasoso ou estado sólido. Vamos observar na imagem da página 190 esses diferentes elementos que a gente pode observar na imagem. A gente está vendo aí uma imagem muito linda, né? Uma cachoeira na Serra da Canastra, na Minas Gerais, 2018. Observem aí a cachoeira, né? As rochas, que lindo, né? Observem aí que a água da cachoeira está no estado o quê? No estado líquido, né? Já as rochas elas estão no estado o quê? Sólido, né? Algo mais concreto. Já o ar do ambiente está no estado o quê? Gasoso. Muito bem. Vamos tomar aqui como exemplo a água. A água é uma matéria. Por quê? Porque ela apresenta massa e volume. Nós podemos ir mais além desse conceito e conceituar a água como uma substância. Uma substância, meus amores, é denominada assim por ser uma porção da matéria, certo? Com propriedades específicas, ok? Que propriedades são essas? Cor, densidade, odor, certo? A água, dependendo das condições ambientais, ela pode estar em diferentes estados físicos, certo? Estado líquido, a gente vê aí no caso da cachoeira, nos rios, nos mares, certo? Nesse estado líquido. Já no estado gasoso, o vapor de água, né? Já no estado sólido, os cubinhos de gelo, a neve, né? Meus amores, abram aí o livro de vocês na página 191. A gente vai observar que dificilmente nós iremos encontrar na natureza uma mistura que seja uma substância que seja pura, né? Ou seja, que não estão misturadas com outras substâncias, certo? O mais comum é nós encontrarmos as misturas, né? Que são as combinações de uma ou várias substâncias, né? Por exemplo, a gente tem aí a água do mar, dos rios, que são combinações da água com sais minerais, né? No caso aí também, a gente tem como exemplo o ar. O ar, ele é uma mistura de vários gases, né? Gás de oxigênio, gás carbônico, gás de nitrogênio, certo? Outro exemplo é o sangue. O sangue que circula no nosso corpo também é uma mistura. Ó, parte dele é líquida, do sangue, chamada de plasma, na qual ficam mergulhadas diferentes células, certo? Como exemplo, as hemácias, os leucócitos e fragmentos celulares, que são os exemplos de quem?
das plaquetas, certo? Que são as plaquetas. Então, sabendo que as misturas são combinações de uma ou várias substâncias, certo? E que as substâncias formam os diferentes materiais, podemos dizer que existem diferentes exemplos, né, de misturas no nosso dia a dia. A gente tem como exemplo os resíduos sólidos, que é como a gente chama o lixo, né, resíduo sólido. A mistura de quê? De várias combinações, do papel, do papelão, da madeira, que mais? Do metal. Então, é um exemplo de mistura, né? O lixo. Temos como também um exemplo o feijão, o nosso prato do dia a dia, o feijão e o arroz. É uma mistura. A gente pode observar os grãos de arroz e os grãos de feijão. Observe aí na página 191. É uma mistura. A gente consegue, né, distinguir facilmente os tipos dos componentes. Os grãos de feijão e os grãos de arroz. Meus amores, agora nós iremos conhecer os diferentes tipos de misturas. Existem as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. As misturas homogêneas são substâncias que a gente consegue observar somente um aspecto uniforme, certo? Nós não conseguimos distinguir os componentes, certo? Observem aí na página 198, certo? Observem aí os exemplos de substâncias de misturas homogêneas. A gente tem a água mineral, na qual a gente não consegue, né, distinguir a água dos sais minerais, né? A gente só encontra a substância em si, né? No caso, a mistura, né? Ligas metálicas, como aço inoxidável, que é composto por ferro, carbono e outros metais em quantidades menores. O ar atmosférico é outro exemplo de mistura homogênea, certo? Agora a gente vai agora aprender sobre as misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas, ao contrário das homogêneas, a gente consegue distinguir os componentes, né? A gente consegue ver quais são os exemplos de mistura heterogênea. A gente tem o suco que a gente prepara em casa, como exemplo, que é a mistura da polpa com a água, a mistura da água e o óleo, água e areia, o lixo. Então, essas são misturas heterogêneas, né? Heterogêneas que a gente consegue distinguir os componentes dessa mistura, ok? Meus amores, agora é hora da nossa atividade. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um experimento, certo? Demonstrando uma mistura homogênea, uma mistura onde você vai conseguir ver, abram aí o livrinho de vocês na página 192, onde vocês vão conseguir observar um aspecto uniforme. Vocês não vão conseguir distinguir os componentes, certo, dessa mistura. E outro exemplo, uma mistura heterogênea, onde você vai conseguir distinguir os componentes da mistura, certo? Bom, meus amores, vamos agora para o nosso experimento. Nós iremos reconhecer duas misturas, uma heterogênea e outra homogênea. Vamos começar com a mistura homogênea, certo? No vídeo que eu quero que vocês façam, vocês vão dizer os componentes, no caso da mistura homogênea, aqui a água e o açúcar. E vão misturar, né, a água e o açúcar, formando essa mistura homogênea. Vocês vão perceber que essa mistura homogênea, ela só tem uma fase, né? Você só vai observar a solução, certo? Você não vai conseguir distinguir os componentes, certo? Na mistura homogênea, você também vai perceber que ela também é chamada de solução, certo? Numa solução aquosa, a gente vai conseguir reconhecer o solvente, que é aquele que vai dissolver o soluto, certo? E o soluto, a substância que vai ser dissolvida. No caso aqui,
dessa mistura homogênea, água mais açúcar, o solvente é a água, certo? E o soluto é o açúcar, ok? Então aqui a gente vai observar apenas uma fase. Observe que a gente vai ter uma solução uniforme, onde a gente não vai conseguir distinguir os componentes, ok? Agora nós iremos observar uma mistura heterogênea. Exemplo, água mais óleo. A gente vai observar aqui uma mistura heterogênea, onde a gente vai conseguir distinguir os componentes dessa mistura. Observando que tem duas fases, né? Ó, duas fases. Observem que a gente consegue distinguir os componentes, ok? Exemplo aqui, vocês vão colocar. Bom, meus amores, então, vocês vão dizer os componentes, né? Dessa mistura heterogênea, que é a água e o óleo, ok? Os componentes e mostrar, no caso, a mistura heterogênea, certo? Meus amores, depois do experimento, vocês irão copiar no caderninho de vocês o mapa mental que está na página 213, certo? Achei muito criativo, muito explicativo. Por isso, quero que vocês copiem no caderninho de vocês, página 213. Caprichem, utilizem canetinha colorida, utilizem a sua criatividade, a criatividade de vocês, certo? Meus amores, boa aula, boa atividade, espero que vocês gostem da nossa aula de hoje, que vocês façam o vídeo, certo? E é isso, até a nossa próxima aula. Beijão!